A gente quase se sente artista, né? Boa tarde para todo mundo. Nós estamos agora ao vivo no Facebook, dando início ao 40º FALE SG, o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo. O tema de hoje, Paulo Freire e a Educação das Infâncias. Inicialmente, vou chamar a professora doutora Maírcia Araújo, coordenadora do FALE, para poder fazer a apresentação inicial para nós. Por favor, Maírcia, a palavra é sua. Obrigada, Daniel. Boa tarde, né? Um grande prazer estar aqui mais uma vez, né? Não, só os eventos do FALE, acho que esse é o quarto FALE desse ano, durante esse tempo da pandemia, né? Durante esses tempos difíceis que a gente está vivendo. O FALE tem sido uma oportunidade, uma chance da gente continuar os nossos diálogos, universidade, escola básica e comunidade em geral, né? O meu papel aqui hoje é apenas recuperar um pouco a história do FALE para vocês e apresentar a mesa sob a coordenação, sob a mediação do Daniel Oliveira, né? Só contando rapidamente a história do FALE para vocês, para quem está vindo aqui pela primeira vez, o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo é um evento que já acontece desde 2009 em São Gonçalo, né? Ele é composto, ele tem um formato, que é o formato que a gente conserva, são encontros periódicos, que às vezes acontecem de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3 meses, e cujo objetivo maior é discutir sobre alfabetização. É contribuir com as reflexões sobre as crianças das classes populares, né? Nós nos filiamos a um grande grupo de professoras da universidade e da escola, que apostam na escola como espaço de produção de conhecimento e apostam, sim, que no cotidiano a gente constrói alternativa para uma prática pedagógica alfabetizadora comprometida com as crianças das classes populares, né? Então, o nosso formato, a gente tem sempre o prazer, né, de escolher um tema que está relacionado à alfabetização, que é um tema que surge a partir das demandas da escola ou das demandas dos nossos grupos de pesquisa. Quero dizer que eu coordeno o grupo de pesquisa Alfabetização, Memória, Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais, e conto aqui para que esse evento aconteça com todo o meu grupo de pesquisa, né, a quem a gente tem que agradecer sempre, né? Então, os nossos temas, os temas que a gente traz para essa mesa, né, ela tem 1 hora de fala, mais ou menos, para cada palestrante não é um nome, cada professora, porque hoje a gente tem 2 professoras, que vem aqui com a gente conversar, vem conversar a partir do seu olhar, a partir do olhar da universidade, a partir do olhar da escola. Com isso, a gente não quer dizer que é teoria versus práticas, a gente quer dizer que são espaços diferentes, onde a gente, às vezes, está fazendo essa reflexão sobre a alfabetização, tá? E hoje é um dia super especial para a gente, porque, caminhando rumo ao centenário do nosso queridíssimo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, a gente traz como tema Paulo Freire e Educação das Infâncias, né? Então, a gente trouxe a Letícia, que é a professora da escola, e Daniel vai dizer qual escola, né? E eu vou falar como que eu conheci a Letícia, e a gente trouxe a professora Maria Tereza, que é a professora da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. Esse é sempre o nosso formato, né, das nossas mesas. A professora da escola e a professora da universidade, para a gente ver como é que esses 2 espaços dialogam e o que no diálogo desses 2 espaços a gente vai construindo de conhecimentos sobre a alfabetização das crianças das classes populares, tá bom? Eu acho que já dei conta, não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Na mediação da mesa, né, olha que coisa feia, né? A gente tem o Daniel de Oliveira, o Daniel é um dos nossos orientandos, participantes do grupo de pesquisa, ele é doutorando do programa de pós-graduação Espaços Formativos e Desigualdades Sociais, tá bom? Vou perguntar para o Daniel se ele vai falar um pouquinho de cada uma delas ou se quer que eu fale, Daniel. Hein, Daniel? Posso falar, Maírcia? Posso falar, sim.
Então, tá. Oi, Então, vamos lá. é com você. Não, só um instante antes, assim. eu quero... Só um pouco. Primeiro, eu quero agradecer demais. Quando a gente convidou, pensamos nessa mesa, a gente pensou com todo o carinho do mundo. Maria Tereza, companheira de 20 anos, aí eu vou falar só da a companheiragem, né, de caminhada no mestrado, no doutorado, no programa de pós-graduação, processos formativos e desigualdades sociais, reflexão sobre a alfabetização, e a Letícia, que é um conhecimento, uma amizade super nova, alguém que eu conheci há uns 2, 3 meses atrás, já me perdi durante a pandemia, na defesa de sua dissertação, da qualificação de mestrado, uma dissertação belíssima, onde ela reflete sobre a prática, né, em diálogo, da sua prática de professora alfabetizadora e professora da educação infantil, em diálogo com Paulo Freire e Freinet. Tá? Com certeza as professoras vão falar muito melhor do que eu que estou dizendo aqui, mas eu quero agradecer a disponibilidade, a riqueza e o companheirismo dessa caminhada, tá bom? Muito bom. Obrigado, Maírce. E nós vamos dando sequência aqui, então, né, no nosso Fale. Nesse momento, eu gostaria de saudar também a todo mundo que está nos assistindo mais uma vez. São pessoas de diversos lugares, é um prazer ter todo mundo, todos vocês e todas vocês aqui conosco. E nós temos, como sempre no Fale, né, uma professora de escola básica, como a Maírce falou, uma professora da universidade, fazendo esse diálogo. Então, hoje não é diferente, cada uma delas vai ter um tempo para poder falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, e nós contamos com a participação de vocês pelo Facebook. Então, vocês podem fazer os comentários aí no próprio comentário do Facebook, e nós conseguimos ter acesso aqui, a nossa operadora também desse sistema aqui nesse momento, né, Roberta, a quem nós agradecemos também, ela vai colocando aqui na tela na medida do possível, nós vamos recuperando depois para fazer um diálogo de vocês conosco, de forma que a gente não tenha só uma palestra, mas tentemos manter um diálogo aqui da melhor forma possível, mesmo afastados por conta dessa pandemia. Eu quero apresentar, então, as nossas duas convidadas, iniciando pela professora doutora Maria Tereza Godard Tavares, que é graduada em Pedagogia, é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também pós-doutora em Educação pela Unicamp. Maria Tereza é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lecionando na Faculdade de Formação de Professores, da qual já foi diretora, é professora no programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da FFP-UERJ, e professora pró-cientista da UERJ-FAPERJ, desde 99. É pesquisadora associada ao Diretório Vozes da Educação, Memória, História e Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também na FFP, e coordena o GT Educação Popular da Amped. A ênfase de sua pesquisa está na educação popular, formação de professores e professoras da educação infantil, direito à cidade e educação das infâncias em periferias urbanas. Professora Maria Tereza, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Logo, logo eu passo a palavra para que a senhora possa também saudar todo mundo e fazer a sua fala. E apresento também a professora professora mestre Letícia Roberta Gomes. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, é pós-graduada em Educação Especial e Psicomotricidade pela Faculdade de São Luís de Jaboticabal, em São Paulo, é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é pesquisadora no grupo de estudos e pesquisa sobre avaliação, educação popular e escola pública, coordenado pela professora doutora Maria Tereza Esteban. E desde 2013, Letícia atua como professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Niterói. Também seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro de hoje. E, dando início às nossas falas sobre o tema Paulo Freire e Educação das Infâncias, eu convido, então, a professora Letícia para iniciar sua fala. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. Só um momento. Desliga o cachorro. Nós tivemos um pequenino interferência aqui, mas já estamos retomando.
Interferência Assim que você quiser, Letícia. É o meu pequeno. Sem problema nenhum. Ele foi dar um grito aqui agora. Isso acontece, olha só, ele está vendo aí, se quiser dar um oi pra gente, fica à vontade, né? Quer vir aqui, Eduardo? Isso é o nosso movimento dentro da pandemia, né? As nossas casas estão à mostra e acontecem essas coisas, super natural. Olá, dá um beijo. Tudo bem? Agora a mamãe vai continuar aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Maíse por estar aqui compartilhando um pouco da minha prática, da minha experiência com a pedagogia de Paulo Freire. Muito obrigada, professora Maíse. E para mim é uma grande honra e também responsabilidade estar aqui nesse momento falar um pouco da influência da pedagogia de Paulo Freire no meu trabalho docente. Ano que vem nós vamos comemorar o centenário do seu nascimento e nesse momento atual que nós vivemos no nosso país, esse momento político atual de ataques constantes à educação, aos direitos sociais, à dignidade do nosso povo, nós percebemos o quanto que a pedagogia de Freire é atual, oportuna e importante para a gente construir, pensar em construir uma nova sociedade, uma nova concepção de educação. Então, assim, o convite é pensar, né, a educação das infâncias e a pedagogia de Freire, Paulo Freire. Nós sabemos que Paulo Freire não trabalhou diretamente com a alfabetização infantil. Ele trabalhou com a alfabetização de jovens e adultos. Então, como pensar sua via no trabalho desenvolvido com crianças? Que, visto que eu trabalho com crianças, né, tem seus modos de fazer suas especificidades. Aí eu gostaria de falar, primeiramente, que não é novidade, mas só para destacar, que a pedagogia de Freire não se limitava e não se limita a uma faixa etária, a um segmento da sociedade. Isso porque a pedagogia de Freire mexe no cerne das relações e no contexto, né, educacional, mexe no cerne das relações de aprendizagem e ensino, tendo um caráter libertador que vai para além do contexto da sala de aula. Então, devido a isso, eu venho pensando na minha prática alguns princípios da pedagogia de Paulo Freire e que tem me inspirado, né? Um desses princípios que eu vejo como um desses primeiros pontos é pensar a educação. Freire viveu e escreveu, toda a sua vida foi marcada por isso. Freire falou constantemente que a educação não é neutra, né? Todo ato de aprender e ensinar estão imbricados de intencionalidades. E nós, educadores que tentamos, nos inspiramos nessa pedagogia de Freire com esse caráter libertador que tenta superar a pedagogia tradicional, que Freire chamava de educação bancária. Nós constantemente somos convidados a tomar como postura, ter como postura um compromisso ético-político para com os nossos educandos e constantemente refletir sobre a nossa prática, problematizar a nossa prática. Então, buscar constantemente a coerência entre o nosso discurso e o que nós praticamos. E essa busca, né, de coerência entra em outro ponto da pedagogia de Freire que eu considero fundamental no meu trabalho, que é a dialogicidade entre a docência e discência. Como Freire mesmo disse, não existe docência sem discência e não existe discência sem docência. Nós, professores, quando nós estamos ensinando, nós também estamos aprendendo, né? Quando nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo a ensinar, aprendendo sobre as nossas práticas, a problematizar a nossa prática, ver os limites da nossa prática, o que nós ainda não sabemos ensinar e assim por diante. E os nossos educandos e educandas, quando estão aprendendo, eles também estão nos ensinando. Estão nos ensinando os seus modos de aprender, nos ensinando com as suas vivências, com as suas experiências e assim por diante. Então, uma relação horizontal, onde que não há uma hierarquia, mas professor e educando estão numa relação constante de aprendizagem e ensino, onde que há uma troca de aprendizagem. E essa troca de aprendizagem, pensando nesse arco político, nessa troca de aprendizagem, eu venho pensando que, na minha leitura de Freire, é o cerne da sua pedagogia, que é a relação sujeito-sujeito. E essa relação sujeito-sujeito que requer que essa relação seja dialógica, uma relação participativa, onde que todos envolvidos no processo de aprendizagem e ensino participem desse processo, tanto a professora quanto os educandos,
participe desse processo autônoma, onde todos tenham autonomia. Tem autonomia na construção desse processo. A professora tem autonomia de construir o seu trabalho junto com os seus educandos e educandas, em todos os seus processos, né, seja de planejamento, de execução, de registro, de avaliação, reavaliação e reconstrução junto com seus educandos. E os educandos também tenham essa participação na construção em todos os movimentos dos seus processos pedagógicos. A valorização dos diferentes saberes, onde todos os saberes são respeitados. Ação, reflexão constante, né, da prática, a gente reflete sobre essa prática e volta para ela com essa prática refletida, solidariedade, e aí está o que na pedagogia de Freire, né, vem nadando contra a corrente da nossa sociedade, que é uma sociedade completamente competitiva, onde se coloca que um seja melhor do que o outro e se justifica pela meritocracia. Não, a pedagogia de Freire é a cooperação, a solidariedade entre os sujeitos, cada um com sua potencialidade, com seus conhecimentos e não conhecimentos, construindo novos conhecimentos e não conhecimentos e colaborando com os outros. É uma sociedade cooperativa, solidária, e a amorosidade, dentre outros pontos que a gente poderia falar da pedagogia de Freire. Então, Freire nos disse, né, que ensinar não é transferir conhecimento, ensinar é criar possibilidades para que esse conhecimento seja produzido e construído. E como é que eu tenho tentado fazer isso na minha prática, né? Pensando a educação como um ato político, que vai para além do contexto de sala de aula, nessa relação horizontal com os meus educandos e nessa relação dialógica, participativa e assim por diante. Eu tenho feito para mim a proposta de desenvolver um trabalho pedagógico coletivo, participativo e dialógico. Esses três pressupostos, coletivo, participativo e dialógico, eu me inspiro na pedagogia de Paulo Freire e na pedagogia de Celestin Freinet. No meu trabalho, eu faço um diálogo entre os dois. Diferente do Paulo Freire, que trabalhou diretamente com adultos, Celestin Freinet trabalhou diretamente com crianças das classes populares. E ele, com sua experiência com as crianças, nos deixou um grande legado de instrumentos pedagógicos, de práticas pedagógicas que inspiram, né, educadores do mundo inteiro até os dias de hoje. E eu vejo em Freinet, nas suas práticas com as crianças, muito da materialização desses princípios da pedagogia de Freire. E o próprio Freire, uma vez, disse que ele tentava fazer aqui no Brasil, com jovens e adultos, o que o Freinet fazia na França com as crianças. Então, assim, essa semelhança entre eles, não é somente eu que vejo, muitas pessoas vejam, até o Paulo Freire via essa conexão entre eles, embora em tempos diferentes, usando termos diferentes, mas muita conexão entre os dois. Então, assim que eu venho tentando desenvolver no meu trabalho pedagógico. E, na prática, como que eu desenvolvo isso? Eu tenho tentado organizar o meu trabalho de muitos modos, e um desses modos que eu organizo o trabalho é através de projetos coletivos. E esses projetos coletivos, eu tenho tentado construir junto com as crianças que trabalham comigo. Aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que eu tive no passado de um desses projetos. Como já foi dito, desde 2013 eu trabalho na rede municipal de Niterói. Nesses meus 7 anos de trabalho, eu tive uma longa experiência com turmas de aceleração da aprendizagem, onde eu aprendi muito com eles, e ano passado eu comecei a trabalhar com uma turma de alfabetização, de crianças pequenas que estavam entrando no primeiro ano. Então, eu trouxe muito da minha experiência com os adolescentes e crianças na turma de aceleração, o trabalho com as crianças pequenas. E foi, assim, um trabalho bem gratificante para mim enquanto professora. Então, as crianças, ano passado, né, quando comecei o trabalho com elas chegaram na escola dizendo muito sobre a questão do brincar. O quanto que elas queriam brincar, aprender, e o quanto que a escola não tinha brinquedo, parquinho para elas. Muitas delas vinham da educação infantil e tinham essa experiência de parquinho na escola, que é uma outra questão, né? Que é uma discussão grande, que na educação infantil, a criança é da educação infantil. Fundamental, não existe mais criança, então não tem mais parquinho, mas é uma outra discussão, mas uma discussão pertinente para falar das infâncias. Mas elas chegaram questionando isso. E eu tenho o hábito de fazer com as crianças assembleia de classe, que é uma técnica de Freinet.
E na primeira assembleia de classe, já tinha algumas semanas, né, que elas já estavam na escola, conhecendo a nova escola e assim por diante, elas continuaram demarcando isso, que a escola não tinha brinquedo suficiente para elas, que não tinha parquinho. E no movimento da assembleia, elas foram convidadas, né, a elogiar o que se tinha na escola, na sala de aula, que elas estavam gostando, a criticar e dar sugestões que poderiam melhorar. E no criticar, justamente, elas falaram isso, que a falta de brinquedos, de parquinho. E nas sugestões, elas me deram como sugestão, que tivesse parquinho na escola, que tivesse mais brinquedos, um dia do brinquedo, um dia de lanche diferente para elas. E foi muito engraçado, né, se elas fazerem isso, que era o que elas estavam necessitando naquele momento. Aí eu conversei com elas, por que não tinha o parquinho ali naquele momento, porque não teria como fazer o parquinho para elas naquele momento, mas nós fomos criando algumas possibilidades. Aí nós construímos uma caixa coletiva de brinquedos, que ficou na sala, para elas poderem brincarem. Algumas professoras que trabalham comigo me doaram brinquedo, eu levei alguns de casa. Então, estava disponível lá para elas. Decidimos qual seria o dia do brinquedo que elas tinham me pedido. E o dia do lanche diferente seria uma vez por mês, que não poderia ser todos os dias. Eu expliquei por que não seria todos os dias. Mas esse dia já também do aniversariante do mês. Eu tinha que comemorar o dia do aniversariante do mês. E elas ficaram super satisfeitas, porque elas se sentiram atendidas de algum modo no que elas tinham reivindicado ali. E, assim, nessa vontade delas de quererem participar, nós fomos pensando no projeto que a gente iria desenvolver. E nesse projeto, nós ficamos decididos que a gente iria trabalhar como projeto Jogos, Músicas e Brincadeiras. E eu perguntei a elas, né, o que elas queriam saber sobre esse projeto, o que elas sabiam e o que elas queriam saber. E a partir daí eu fiz a primeira organização do projeto e começamos a desenvolver. Essa primeira organização não era fechada, né, que ao longo do desenvolvimento elas foram participando, dando sugestões, criticando, trazendo muitas ideias e assim por diante. Participaram mesmo de verdade no desenvolvimento do projeto. E foi, sim, super bacana. Aí eu gostaria de compartilhar aqui 2 momentos, que teria muitos para poder compartilhar, mas 2 momentos que foram muito interessantes. Um foi do início do projeto, quando lá a gente estava estudando os brinquedos, e a partir do livro de André Alves, nós ouvimos a história Brinquedos, e nós fizemos umas atividades sobre isso. A história conta a história de 2 crianças que ganharam um boneco de presente e ficaram muito felizes com o boneco. Só que eles, depois de algum tempo brincando, começaram a brigar por causa do boneco. E ao brigar, eles rasgaram o boneco. Nisso, como o boneco não tinha mais serventia para eles, na visão deles, eles jogaram fora e foram ver televisão. O boneco foi parar no lixão, e no lixão tinham crianças lá trabalhando. E essas crianças ficaram super felizes em encontrar aquele boneco. Elas costuraram o boneco, lavaram, fizeram roupinhos para o boneco, e nessa construção levaram para casa delas e deram novo lar para aqueles bonecos. Depois da história, a gente conversou muito sobre a história, o que eles gostaram, não gostaram da história, o que eles consideraram da atitude das 2 crianças, e a partir da conversa, né, que elas foram me trazendo das suas experiências, eu fiz a proposta de a gente fazer um decreto dos brinquedos da sala e o brinquedo das crianças. Aí surgiu, né, o que é um decreto, aí eles fazendo suas hipóteses do que seria um decreto. Aí construímos o nosso texto coletivo, o decreto lá dos brinquedos. E depois eu peguei e perguntei, como o brinquedo que aparecia na história era um boneco, eu perguntei para elas se elas sabiam dizer de onde surgiram as primeiras bonecas. Aí eles foram dando suas hipóteses. Surgiram das primeiras fábricas de brinquedos, das senhoras que faziam brinquedos de pano para as crianças, surgiram várias hipóteses. Aí eu levei informação para eles que surgiu provavelmente no Egito as primeiras bonecas. Aí nós fomos até o mapa para poder saber onde que ficava o Egito. E lá no mapa nós fizemos várias comparações. Vimos lá onde ficava o Egito, onde ficava o Brasil. Fomos fazendo comparações, ficava perto, longe, dependendo de como estava. Fazemos a comparação do mapa, que é uma representação plana, junto com o globo, que é uma representação esférica. Surgiu dúvidas de como que era o planeta Terra, se o planeta Terra era esférico, ou se era um círculo, e assim, foram surgindo vários questionamentos que se desdobraram em outros encontros. Mas aí, a partir disso, a gente conversando sobre os bonecos, a gente conversando sobre diferentes tipos de bonecos, diferentes materiais que são construídos, sobre o comércio de brinquedos, e a gente
chegamos à conclusão de que a gente também poderia construir os nossos brinquedos. Aí eu levei para eles a proposta de a gente construir bonecos de jornal. Aí construímos os nossos bonecos de jornal. Junto com eles, eu junto com eles, com as crianças, fui fazendo os bonecos de jornal. E depois a proposta é eles pintarem. Eles foram pintando. Só que meu planejamento parou aí. Aí eles vieram para mim e falaram assim, professora, mas esses bonecos não vão ter roupinhas? Assim, eu esqueci disso, esqueci de um detalhe importante, né, das roupinhas. Então, eu falei, não, vamos lá, mais uma vez, esse movimento, nós fomos lá construindo as roupinhas. Depois eu trouxe uma proposta de escrita sobre isso, deles falarem sobre as características dos seus bonecos, das suas bonecas, e eles foram fazendo sua escrita espontânea, de como que era o cabelo, a cor dos olhos, que roupa estava usando, como que era o boneco, se era alegre, feliz. Aí eles foram fazendo sua escrita espontânea sobre os seus bonecos. Depois, em grupos. Cada grupo fez uma história coletiva sobre os seus bonecos, e essa história coletiva virou um livro de cada grupo. Então, assim, foi um trabalho assim, super bacana, que eles super participaram. A tal ponto que teve um dia que uma criança, essas atividades duraram quase 2 semanas, uma criança faltou um dia, chegou para mim e falou assim, professora, eu perdi, a aula de ontem foi legal? Eu falei assim, pergunta para os seus amigos. Eu entendi como ele falou, eu perdi alguma coisa ontem, de tanto que eles estavam envolvidos nesse processo. E um outro momento, já mais para o meio do projeto, né? Como disse lá na Assembleia de Classe, no início do ano, a gente tinha decidido que todo mês a gente faria um dia de lanche coletivo, que seria o aniversariante do mês. Aí chegou um dia, em um mês, uma criança falou assim para mim, professora, todo mês a gente faz aniversariante aqui na sala. Que tal a gente fazer esse mês aniversariante no mês de lá na praia? Eu amei a proposta dela. A escola que eu trabalho fica a 2 quadras da praia de São Francisco. Então, eu fiz toda aquela organização, né, de autorização com responsáveis, pensando no lanche coletivo, e assim por diante, e fomos lá para a praia. Enquanto elas estavam lá brincando, que tem na praia de São Francisco, você conhece, tem uma quadra com um parquinho, então eles estavam lá brincando e eu fui organizar o lanche para a gente poder fazer a comemoração do aniversariante do mês. Só que eu fui arrumar em cima sobre umas mesas que tinham lá. Aí veio outra criança e falou assim, ai, professora, arruma no chão, corta o TNT aqui no chão, vai ficar com mais cara de piquenique, vai ficar muito mais interessante. Eu achei muito engraçado. E ela foi lá me ajudando a arrumar. Então, assim, parecem coisas pequenas, mas elas o tempo todo estavam participando, vivendo os momentos e construindo. Tendo a oportunidade de falar com a palavra, seja, né, oralmente, seja através da escrita, elas foram participando desse processo. E o outro momento foi no final, mais para o final do ano, quando elas foram apresentar, nós fomos apresentar, né, o nosso projeto na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói. E também foi outro momento assim, muito lindo da turma. Elas apresentaram uma maquete, e nessa maquete estava sistematizado o trabalho que a gente fez durante o ano inteiro. Todo o processo de produção de conhecimento que nós fizemos no ano inteiro. Então, a maquete, as crianças intitularam como Sítio do primeiro ano, que era do primeiro ano, e ali elas construíram, né? Ali estava a questão da ludicidade, elas construírem a maquete, elas confeccionaram as casinhas da fazenda, todas coloridas com a carinha delas, fizeram uns animaizinhos de materiais de baixo custo, porque dentro do projeto Jogos e Músicas e Brincadeiras, a parte da música eu puxei muito pelas cantigas populares. São composições musicais populares, e estão muito presentes no universo delas. Elas conheciam muitas, então nós estudamos, pesquisamos animais, estudamos animais a partir das cantigas populares. E também aproveitamos para estudar os vegetais a partir das cantigas, que também parece muito. Então, elas colocaram ali na maquete, foram organizando, né, a casinha, os animais ali no curral, e assim por diante, o galinheiro, e assim por diante, a hortinha, que nós estudamos os vegetais, e, junto com o projeto, nós articulamos com a robótica, que aí é um projeto da rede que eu gosto muito de inserir no trabalho. E, ano passado, a robótica, o tema era sobre a sustentabilidade. Então, tinha tudo a ver com o que a gente estava estudando sobre os brinquedos. Aí, elas fizeram também a coleta seletiva, um caminhãozinho, né? Nós construímos um caminhãozinho de sucata motorizado. Então, assim, ficou super bacana a maquete. E elas ficaram super felizes apresentando na feira. Todo mundo que visitava o nosso estande ficava encantado com aquelas coisinhas pequenas, falando o que elas tinham construído. Tudo que elas tinham feito, pesquisado, por que elas construíram aquela maquete e assim por diante.
e embora eles fossem pequenos, não concorressem prêmio, acabaram ganhando até um prêmio, ficaram sendo a quinta maquete melhor apresentada na feira. Eles ficaram super felizes com isso. Assim, não era proposta eles ganharem prêmio, deles fazerem a apresentação, mas aconteceu, eles ficaram muito felizes. Então, assim, foi uma experiência super bacana. E, para mim, enquanto professora, ainda fiquei assim, muito mais feliz quando, no início desse ano, quando nós começamos o ano letivo, no primeiro dia de aula, elas chegaram todas contentes, empolgadas, me dizendo que queriam construir um novo projeto, que tinham temas para um novo projeto e que tinham muitas sugestões de atividades, já tinham pensado qual seria a maquete que elas iriam construir para a feira, se tivesse a feira, e como que a gente poderia compartilhar as aprendizagens desse projeto. Eu fiquei muito satisfeita, porque eu não falei nada para elas. Elas chegaram já propondo isso. Então, eu pude perceber assim, quanto que elas foram amadurecendo, ganhando autonomia em relação ao seu trabalho, quanto que elas foram se apropriando da leitura e da escrita, assim, experimentando, vivenciando, participando. Então, assim, com um pouco, né, do que eu falei, fazendo a relação com a pedagogia de Freire, né, ensinamento de Freire que eu citei, né, que educar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidade para essa construção. E foi assim que eu fui tentando fazer o tempo todo com elas, né? Claro que teve erros, né? Em vários momentos teve alguns erros, a gente foi reconhecendo, tanto eu quanto elas, a gente foi se ajustando, mas juntos nós fomos construindo o processo de aprendizagem. Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Não sei se eu falei no meu tempo. Maravilha, Roberta. Falou sim, foi perfeita no tempo, né? Aplaudindo você pela sua experiência. E que maravilha, né? Muita gente participando já no nosso chat. Você deve ter visto algumas participações sendo colocadas aqui na tela, e a gente vai recuperar algumas, de repente, ao longo aí da nossa transmissão. E você que está nos assistindo aí no Facebook, né, na sua casa, pode fazer também outros comentários para que a gente possa colocar aqui no ar, ou fazer perguntas também, né, dialogar com as pessoas que estão apresentando aqui, e nós vamos depois lendo, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, questionamentos, né, contribuições para poder trazer também, pode falar. Eu vou passar a palavra para a Maírce, mas eu queria fazer um breve comentário aqui. A sua fala traz uma coisa que é muito importante, né, pelo menos do meu ponto de vista, e já falando um pouco de Paulo Freire, né, que a gente caminha para o centenário de Freire, nosso patrono da educação, que é essa construção de uma relação com as crianças, onde todos ali estão falando e se ouvindo, o que é muito importante. Eu vi pessoas fazendo destaques ali sobre o lúdico, sobre trabalhar conteúdos de forma contextualizada, mas algo que eu penso que eu preciso destacar aqui, para além dessas contribuições maravilhosas de quem está nos assistindo, falando sobre o lúdico, sobre os conteúdos contextualizados e tudo mais, é dessa construção de um ambiente onde nós estamos juntos, falando e ouvindo, com uma quebra de qualquer tipo de hierarquia entre professor e aluno, porque a gente já pensa a criança, né, dentro da escola como aluno, e não como criança, não como sujeito da infância. A gente precisa pensar muito sobre isso, né? Será que são alunos, ou será que são só alunos? Antes de tudo, são crianças, são esses sujeitos que também têm muita coisa para falar, pensam, refletem, têm experiências diversas de mundo, e é muito interessante quando a gente consegue construir um ambiente onde tudo isso está ali em jogo no cotidiano da educação infantil. Maírce, por favor, fica à vontade. Não, eu só não vou fazer na minha introdução, eu acabei esquecendo, mas vou corrigir meu esquecimento agora. Eu queria saudar os nossos estudantes da disciplina Eixos da Infância, Estudos da Infância. Nós estamos nesse semestre na graduação, e 4 professores, a professora Maria Tereza, a professora André Tinoco e a professora Leidiane, tendo o privilégio de trabalhar num eixo de discussão chamado Estudos da Infância. Esse FALE ficou incluindo como parte da proposta do curso, e já passaram vários estudantes por aqui, já escreveram, eu já vi algumas anotações aqui, dizer que é um grande prazer, e que a nossa conversa que tá rolando aqui possa
possa reverberar onde? No nosso livro da vida, né? Eu acho que depois vocês podem aproveitar e perguntar isso para a Letícia, já que a gente tem uma expert no diálogo com o Freinet no cotidiano com as crianças, gente. Então, eu estou estimulando as estudantes da educação da infância para fazer perguntas para a Letícia. E aí, vocês fazem o livro da vida? Como é que é o livro da vida lá com as crianças, tá bom? Então, é só para saudar nossos estudantes e dizer, claro, que fiquei encantado com o que eu ouvi e vou ficar muito mais agora. Obrigada, viu, Letícia? Eu falei demais. Uhum. Gratidão, Letícia, pela sua participação. Logo, logo, nós retomamos aqui com a nossa conversa, trazendo você junto com Tereza, né? E nesse momento, então, vou chamar a professora Maria Tereza Godard para fazer a sua fala. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra é tua. Bem, boa tarde a todas e todos. Obrigada aí, Daniel. Bom te ouvir, a Maísa, a Letícia. Eu quero muito agradecer ao convite, dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui do Almef, no Fale, que tem uma inspiração tão importante na FFP, uma marca tão generosa de trabalho de interlocução, de diálogo com as professoras e professores de São Gonçalo, né? Lembrando também a origem do Fale, né, nas conversas com as professoras que nós, no Alfa, né, na UF, também fazíamos, participávamos. Então, é uma tarde muito especial. Também queria agradecer aí às estudantes de pedagogia do nosso eixo, ao André, a Lidiane, a Maísa, nossos colegas aqui da graduação nesse momento, trabalhando aí, e também ao meu grupo de pesquisa, ao GIFORDIC, né, que é uma linha de pesquisa do Vozes. O GIFORDIC é o grupo de infâncias, formação de professores e diversidade cultural, a quem eu dedico essa fala, e tudo que for de positivo nela, né? Então, é um pouco isso. Então, atenta ao tempo do nosso encontro e desejo de conversar, eu vou iniciar trazendo um conceito de Paulo Freire que atravessa a obra de Freire e, de certa forma, eu acho que inspira a nossa tarde de hoje. E muito do que vocês, né, do Almep, vem fazendo, o nosso programa, o nosso curso de pedagogia, as professoras e professores do Brasil, né, e dizendo que essa fala também é um abraço carinhoso a todos aqueles e aquelas que tiveram perdas, né, e a memória daqueles que se foram nessa pandemia com o novo coronavírus. Né? Então, também é uma fala de força a todos aqueles e aquelas, né, que diretamente foram impactados, todos nós, mas alguns de nós foram diretamente impactados, né, com a perda de pessoas queridas. Então, é muito... Então, eu queria trazer o conceito de inédito viável, o que, de certa forma, está acontecendo hoje. Eu poderia chamar de um inédito viável, que na obra de Freire significa trazer uma situação tão adversa, conseguir produzir nessa situação tão adversa possibilidades de alguma potência de encontro com o outro. Uma das questões fundamentais também, eu vou tentar o máximo de diálogo com a Letícia, né, com a fala dela, com a potência e a intensidade da fala dela, porque é isso que, de certa forma, o convite do Fale, esse começo, não exatamente no começo, porque Paulo Freire vai começar a trabalhar como docente na década de 40, final da década de 40, né? Eu acho importante que a gente possa falar um pouquinho, né, da biografia de Freire, da sua bibliografia, né, da sua biobibliografia, também para convidar os estudantes de pedagogia a querer conhecer mais de Freire no ano, né, anterior ao seu centenário, e que era fundamental, né, que eram os círculos de cultura. Então, os círculos de cultura, para Freire, eram os espaços no qual
nos quais, né, homens e mulheres, adultos, inclusive crianças e adolescentes, se colocavam disponíveis, entendendo o círculo como uma posição, uma espacialidade favorável àquilo que vai se transformar, né, para muitos pensadores, para muitos estudiosos de Freire, a sua principal obra de contribuição à educação brasileira, que é a Pedagogia do Diálogo. Então, nesse minuto que a gente tem, aqui, nesse tempo que a gente tem, vamos pensar que estamos num círculo de cultura. E aí eu vou falar um poema para que, quem sabe, as estudantes de pedagogia, no seu livro da vida, possam responder a essa pergunta que está incluída, né, nesse poema aqui, que é um poema que não era exatamente esse poema que Freire e seus companheiros de trabalho, companheiras de trabalho no ciclo de cultura colocavam, mas era uma forma de iniciar essa discussão fundamental da relação educação, sociedade e cultura, né, que é o alicerce da obra de Paulo Freire ao longo, né, dos seus 35 anos de vida, enquanto vivo, mas nessa obra aí que é imortal, que atravessa, né, atravessa o nosso tempo, atravessa os continentes, atravessa aí a educação brasileira e a educação de todos os países do mundo. Então, esse poema era assim, ó: Maria começa com mar e termina com... Mas eu posso imaginar de quem se chama Maria. Roberta é um sorriso aberto. Luciana é uma luz que atravessa. Leonardo é nome danado, já vem com leão marcado. O Pedro tem pedra no nome e o Marcelo parece martelo. O Marcos é cheio de marcas. E Severino é severo. Leandro, Augusto, Aurora, Joaquim, Sérgio, Vitória. Cada um tem sua história. E você, estudante de pedagogia, a professora que nos escuta, o próprio Daniel, e você como se chama? Venha logo me falar. O Miguel, que está vindo ao mundo, venha logo me falar, pois a história do seu nome você pode contar. Era assim que Freire começava, não com esse poema, mas pelo nome, né, pelo nome que apresenta o sujeito no mundo, para começar suas conversas sobre a vida, sobre a educação, sobre o custo do leite, sobre o preço da terra, né, sobre as doenças que assolavam a vida das pessoas, sobre a alta do preço, né, do custo de vida, sobre a pandemia, sobre os governos autoritários. Era assim que Freire pensava a sua pedagogia do diálogo, a sua pedagogia dialógica. Então, esse Nomes e Histórias é um convite para que a gente possa pensar uma pedagogia que teve como fundamento que as pessoas todas que dela participassem, de uma forma ou de outra, se tornassem sujeitos da sua própria história. E não há sujeito da sua própria história se ele não se inscreve no mundo concreto no qual eles vivem, no qual se vive. Então, a obra de Freire é uma obra marcada, fundamentalmente, eu vou falar de alguns princípios aqui para a gente conversar, mas eu queria, eu não sei se a gente conseguiu, mas que a gente pudesse mostrar uma foto de Freire bem pequenininha, as duas fotos de Freire pequeno, né, ele com 1 ano, não sei se a gente consegue isso, Daniel. Só as fotos dele pequenininhas já seriam muito bacanas, senão a gente não deixa, depois vocês colocam disponível aí no Facebook essas fotos, né? Para mostrar um pouco, porque para ele também era muito forte a questão. Conseguimos sim. A Roberta pode começar a projetar. Tá bom. Só para mostrar, para conversar um pouco sobre uma pedagogia que dialogava muito com a questão da história dos sujeitos. Né? Não há uma pedagogia que não comece, não inicie, não seja atravessada por esse diálogo com quem somos nós, o que fazemos no mundo, e que a leitura de mundo, né? Também outro conceito de Freire, ele antecede e precede a leitura da palavra. Aí é o Freire, né? Com 1 ano, uma foto que ele dedica às tias dele, né? Já em 1922. Então, é muito importante que a gente possa pensar o centenário de Freire, de Paulo Freire, como um centenário desse país. Né? Até porque a obra de Freire, o primeiro livro de Paulo Freire,
é de 1959, né? Educação e Realidade Brasileira. E esse livro é o livro que ele vai fazer para fazer a prova de concurso de professor da Federal de Pernambuco, na qual ele é reprovado, pessoal. Também é muito importante que a gente saiba que Paulo Freire era um homem que ele aprendia, ele sabia que aquilo que a gente chama erros e acertos, né, fazem parte, ou, né, aquilo que para nós é negativo e positivo, ou aquilo que para nós implica, né, as nossas experiências, elas são aprendizados em todos os sentidos. O primeiro livro do Freire foi esse, num concurso de professor da Federal de Pernambuco, no qual ele foi reprovado. E ele entendeu os méritos da sua reprovação, entendeu a qualidade acadêmica, ética, profissional da professora que foi o primeiro lugar. Isso o Paulo Freire empenhado com a sua obra. Daniel, vamos colocar a segunda de 5 anos, porque para mostrar um pouquinho que, embora, né, Paulo Freire não tenha trabalhado diretamente com criança, a gente não pode esquecer que Paulo Freire foi secretário de Educação, quando ele voltou do exílio, em 1980, do governo de Luiz Erundina, em São Paulo. E como secretário de Educação, tudo que Freire era a meta do governo dele, junto com seus companheiros e companheiras, Secretaria de Educação, do Sindicato dos Professores, da POESP, né, que em São Paulo é a Associação, né, de Profissionais de Educação, era tornar as escolas espaços de liberdade, espaços de acolhimento, espaços de amorosidade, escolas que efetivamente pudessem receber o nome de espaço escolar. Essa é uma foto de Paulo Freire com... Não, ele está com 10 anos, não, ele estava com 7 anos, 5 para 7 anos, mas é mais ou menos isso, né? Ele estava ali nessa foto, e é uma foto que vai marcar a vida dele, porque é a doença do pai, o empobrecimento da família e a mudança da cidade que ele amava tanto, que era Recife. Também não tem como compreender a obra de Paulo Freire se não compreendê-la encharcado no seu lugar de vida, no seu lugar da sua tradição familiar, da sua ancestralidade. Paulo Freire é um pernambucano, nascido e criado no sol de Recife, né? No calor da cultura lá de Suassuna, de Ariano Suassuna, na cultura dos bonecos, na cultura da magia, uma das cidades brasileiras de mais de luta, mais marcada pela mestiçagem das culturas de dentro e de fora, porque Recife é porto, né? Lembrar toda a cultura recifense. Então, Paulo Freire sai de Recife e vai morar em Jaboatão da Serra. Então, lá, Paulo Freire vai viver uma vida bem mais, não de pobreza, de miséria, mas uma vida muito distante do que ele vivia, né? Lá com o seu pai, podia né, com a sua família, com seus irmãos. E Paulo Freire vai crescer em Jaboatão da Serra, né? Tendo um rio perto de casa, tendo árvore, tendo campinho de futebol, os amigos, e ele foi pela primeira vez com essas crianças da sua idade, crianças negras, crianças pobres, crianças brancas pobres, crianças ribeirinhas, crianças roubadas das suas terras, roubadas da sua dignidade de ser mais. Ele vai aprender, vai se perguntar por que essas crianças só iam comer no final da tarde, só iam comer quando o pai e a mãe chegavam em casa, né, e trazia alguma coisa, porque ele tinha ainda na sua casa o que comer, era pouco na sua mesa, da sua família, mas ele tinha almoço, janta, café, e ele vai ficar muito impactado com isso vai marcar a sua obra. E aí é muito importante, aí eu vou entrar logo naquilo que talvez seja, né, o pretexto para um texto maior aqui, que é essa conversa, que é essa vontade de ser mais junto aqui, nesse inédito viável, porque a Letícia falou uma coisa muito bacana, né? Que Freire não tinha escrúpulo nenhum em se apropriar das ideias e da obra de outros pensadores para tornar a sua obra melhor, para tornar a sua obra, porque ele dizia que as ideias também são daqueles que trabalham nela. Então, ele sempre acreditou, ele sempre disse isso,
que ele gostaria sempre de ser reinventado, de ser retraduzido, de ser expandido, que o seu pensamento é um pensamento que cada vez que uma professora, um professor, alguém fala na obra de Freire, está reinventando, está trazendo, né, a sua prática como critério de verdade, como nos ensinava a Regina Leite Garcia, uma outra freiriana maravilhosa, né, que a gente viveu aí e pôde aprender tantas coisas com ela, né? Nossa querida professora, a nossa mais querida, né, professora Regina Leite Garcia. E aí a gente vai compreender isso, né? Que Frenet está presente na obra de Freire. Está presente na obra de Freire porque, efetivamente, a grande educadora de Freire, que fez a conversão do Freire, advogado, porque Paulo Freire não é professor, não fez escola normal, ele tem doutorado, título de doutor honoris causa de mais de 47 universidades do mundo inteiro. Mas ele não estudou o campo da educação como o Daniel está estudando, como a Maísa estudou, como a Letícia, como a Roberta, como eu, como muitos de vocês que estão aqui, né? Estudantes de pedagogia, estão estudando, as normalistas que talvez estejam aqui. Paulo Freire era advogado, ele fez direito. Mas ele se casou e viveu muito tempo com a Elza Oliveira Freire. Ela, sim, professora alfabetizadora. E a Elza, como uma normalista da Escola Normal de Pernambuco, de uma família, né, que era de classe média baixa, mas que tinha um profundo respeito pela questão da educação e da cultura, como formação integral de homens e mulheres, ela teve acesso a Frenet. Ela estudou Frenet. E, né, Paulo Freire, no exílio, também, especialmente em Genebra, no período que ele ficou trabalhando, 10 anos no exílio, né, de 70 a 80, em Genebra, na Suíça, ele pôde conhecer fortemente a obra de pensadores europeus, né, mas, fundamentalmente, Frenet, porque tinha muito a ver com as questões políticas nas quais Paulo Freire, né, sempre, para ele, foi uma questão fundamental, né? Então, temos 5 minutos, eu queria mostrar só mais uma foto do Paulo Freire, porque eu acho que aí foi a conversão mais importante, aí é uma leitura minha, né, do Freire, que é Paulo Freire em África. Tem Angicos também, né? Mostra Angicos, Daniel, só para mostrar a questão do golpe, né? Por favor, para mostrar para as estudantes de pedagogia, e perguntando, né, vocês também no Livro da Vida, né, por que será que Paulo Freire, a Roberta e o Daniel, eles já falaram sobre isso, por que será que Paulo Freire, que recebeu o título, né, de patrono da educação brasileira em 2012, no governo da presidenta Dilma Rousseff, pela lei, né, a lei 12.612, só em 2012, ele já tinha recebido, pessoal, o título da Unesco, da ONU, o Prêmio da Paz. Pouquíssimos educadores, né, receberam esse prêmio, importantíssimo. Né? Para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, são mais de 130 países que têm o Centro de Estudos Paulo Freire. Mas aí em Angicos, essa foto, né, é do trabalho de Paulo Freire, já em 62, com a questão, já na época que vem se anunciando aí a questão, né, na campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Eu trouxe especialmente essa foto porque, de certa forma, as crianças estão lá o tempo todo. Na vida dos pobres, na vida dos subalternizados, na vida dos oprimidos, as famílias, as crianças estão sempre juntas, pessoal. Então, não era raro um círculo de cultura em África, em Chile, em Angicos, em São Paulo, em Duque de Caxias, nos lugares que em São Gonçalo, e que você vai numa escola noturna, numa escola aos sábados, não estão lá as crianças junto com seus familiares, com suas mães, com seus pais, com os professores. Né? E aí, para vocês entenderem, né, que a obra de Freire, eu vou falar dos princípios que também atravessa a educação das crianças, porque o que é fundamental para Paulo Freire, né,
é que as crianças, a infância, não é também uma questão de cronologia, uma questão etária, mas é também uma questão de ontologia, é uma questão que fundamenta a origem do ser humano. Né? A infância do ser humano, né? A infância do humano é o tempo da pergunta, é o tempo da epistemologia, do querer saber o que esse mundo nos revela. Então, a obra de Freire, ele é fundamentalmente uma obra que se fundamenta em alguns princípios dos quais a gente vai falar aqui. Um é o alargamento do conceito de educação para além do que é a educação estritamente escolar. O outro é a politicidade inerente ao campo da educação. O outro é o conhecimento, que é fundamental. Não há conhecimento sem prática e liberdade. O conhecimento é uma arma. Por isso que Paulo Freire pôde ser tão modificado quando ele foi para a África. Se puder mostrar essa última foto, que é de Paulo Freire em Guiné-Bissau. Esses são livros, pode passar, pode mostrar a última foto. Esse é Paulo Freire mais recente, voltando a Angicos. Essa caricatura dele, né? com o pessoal do SEDAC, com Cláudio Secom, e a última, que eu acho que é uma foto dele, essa daí, né? Eu queria terminar com essa, né? Uma outra questão fundamental desse princípio para Freire, e aí fica muito presente, vamos dizer, o seu diálogo forte, né? Através da Elsa, não só com Frenet, mas com todos aqueles pensadores. Também tem Montessori, também tem Anísio Teixeira na obra de Freire, também tem Fernando de Azevedo, Mário de Andrade. É todo o espírito do tempo, né? Por isso tem que pensar 1921, a obra de Freire, pensando o Brasil, pensando esse país, né? Mas eu queria chamar a atenção quando Freire vai dizer, como pensador da educação, quando ele ficou mais tocado, foi quando ele foi convidado, né? Porque até então a obra de Freire pensava questões sociais, pensava a questão do território, pensava a questão da terra, pensava a questão da luta, da desigualdade no Brasil, mas ele não discutia muito a questão do racismo, a questão, vamos dizer assim, das profundas raízes, né, racistas do país brancocêntrico como o Brasil, das nossas elites coloniais. Quando ele vai trabalhar em África. Essa foto é de 2 meses, quando ele está conhecendo lá, a partir, né, dos revolucionários, dos pensadores de revolução, a questão, né, é uma floresta, é uma área de libertação. Nesse momento estava em guerra, uma guerra colonial, né, dos países africanos, mas que eram colônias de Portugal, como esse é de Guiné-Bissau, mas a gente pode pegar Angola, Moçambique, Cabo Verde, pode pegar São Tomé e Príncipe. Né? O livro, por exemplo, A Importância do Ato de Ler, que as alunas de pedagogia estão lendo, ou foram, né, espero, estão lendo, porque é um livro muito denso, para mostrar essa questão, né, da alfabetização, da importância da educação como prática de liberdade. Por isso que, se Freire diretamente não tem uma obra para criança, a gente diria que Freire, ontologicamente, filosoficamente, em todas as suas obras, desde a primeira, eu convido a vocês a procurarem, a primeira obra de Freire, né? Convido vocês também a lerem um belíssimo livro que o Walter Coan acabou de lançar, né? Foi lançado esse ano, mas o livro do Coan é uma aventura filosófica, é importante que vocês possam conhecer. Mas já no primeiro livro, Educação e Realidade Brasileira, ele vai trazer a questão das infâncias. O que pode se esperar de uma infância que vive num país no qual a sua cultura não é contada? Ele vai discutir a questão da memória e da história. E vai trazer 4 elementos que a Letícia trouxe aqui na obra de Frenet e no trabalho dela. Aí, Letícia, é muito bacana e eu agradeço muito essa contribuição. A primeira que Freire vai falar, capturando Frenet, é que o método dele, né, que ele não tinha um método, ele tinha princípios, ele tinha uma filosofia, era a questão da cooperação ou da coletividade. Conhecimento é sempre, não existe conhecimento centrado no sujeito sozinho que conhece o mundo.
Conhecimento é uma construção histórica, social, e por isso ela tem que ser compartilhada. Por isso ele é tão disputado. Por isso nós vivemos num país no qual a escola pública ainda é negada, ainda é, né, interditada a milhares de homens e mulheres, crianças e jovens, especialmente crianças pobres, negras e das periferias urbanas e do campo. A outra questão que Freire dizia, roubando, aí, capturando no bom sentido, reinventando o Frenet, era a questão, né, da documentação. Por isso, o papel fundamental que tem o Círculo de Cultura, a questão da documentação. E vocês sabem disso, trabalham com documentação pedagógica na escola, sabem a importância da sistematização. Seja ela documental, seja ela documento escrito, seja ela fotográfica, fílmica, narrativa, a documentação. Um outro elemento que Freire trazia fortemente para pensar essa pedagogia, que não era uma pedagogia bancária, não era a pedagogia da submissão, mas a pedagogia do diálogo, era a questão da comunicação. Só vocês lembrarem que um livro que Freire já escreveu no exílio no Chile, quando ele discutia lá com os engenheiros, era a questão do comunicação ou extensão. Ele vai, né, trazer uma profunda discussão da universidade sobre o que é o conceito de extensão. Essa obra também é belíssima, convido vocês a ler. E, por último, para terminar, ele vai dizer da amorosidade. O Frenet fala em afetividade no seu método, Freire vai falar em amorosidade. E é muito bacana porque ele vai trazer a questão do amor. Porque esse amor aí não é um amor apenas do privado. Eu trabalho com Maísse há 30 anos, eu amo Maísse. Ela sempre fala 20, mas é 30. Né, que eu encontrei Maísse na UF, que fomos, né, nos trabalhando, mas isso é um amor no sentido da amorosidade que se constrói na relação com o comum, assim como eu conheço Maria Tereza Esteban, Carmen Pérez, assim como eu estou na faculdade de formação de professores há quase 25 anos. A gente cria um amor, é esse amor que torna esse lugar não próprio, embora ele seja meu, não a relação com Maísse de amizade, mas é que torna comum, interesses comuns. É a questão do amor, né? Não como uma questão ligada a um sentimento, mas uma profunda relação de pertencimento e inclusão, porque não há mundo que funcione sem o amor. É o amor, né? Vários filósofos da consciência, né? Tem um filósofo que eu particularmente gosto muito, argentino, que trabalhou também com Freire, Félix Guattari, que vai falar que amor, trabalho e conhecimento movem o mundo, deveriam governá-lo. Então, são esses 4 elementos, Daniel. Desculpa, eu passei do tempo, mas eu queria agradecer esse convite e dizer que, enfim, eu preparei um pequeno texto, depois eu posso disponibilizar, e, enfim, colocar aí para isso, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de diálogo e de convite, uma leitura, e também por quê, né? A pergunta, por que será que em 2017 se começa um movimento no Brasil para retirar Freire das bibliografias, para retirar o título de patrono da educação brasileira? Eu acho que essa pergunta, a resposta não é minha, nem de Maísse, nem do Daniel, nem da Letícia. A pergunta tem que ser de cada brasileiro, cada brasileira, em especial os brasileiros pobres, em especial os brasileiros e brasileiras que estão chegando à universidade agora, né, depois em processos de sociedade mais inclusivas e mais democráticas. Né? Por que será que querem destruir a memória e a história de Freire na luta por uma educação mundial e pela paz? Só para lembrar que o prêmio que Freire recebeu da Unesco em 86, é o prêmio, né, maior prêmio sobre a questão do educador pela paz. Então é isso. Obrigada, Daniel. Desculpe aí. Olha, eu é que agradeço imensamente a sua participação conosco, Tereza, também aplaudindo aqui, né? Tereza é uma professora muito querida, né, lá da FFP, com que eu tive essa, eu não sei se eu chamo de sorte, honra, prazer, enfim, né, de poder conviver um pouquinho, né, de tê-la como professora, e é sempre muito bom ouvi-la. Então a gratidão é nossa, o tempo está ótimo, a gente tem um tempo maravilhoso ainda para fazer esse debate, né? E aí eu vou pedir licença aqui para a gente já começar a articulá-lo, né, trazendo um trechinho de Freire, já que falamos de Freire, e Tereza falou da importância de lermos Freire.
E aí eu convido todos nós, né, que estamos aqui juntos nesse encontro hoje, a pensarmos um pouco isso. Pensarmos nessa indagação que Teresa nos faz, né, por que Freire é tão atacado, e um convite também a conhecer mais a obra de Freire. Freire, um intelectual da maior qualidade brasileiro, né, é muito referenciado dentro da América Latina, também em vários lugares da Europa, né, e porque ainda no Brasil temos tanta dificuldade em discutir Freire, porque não lemos tanto Freire, não usamos tanto Freire nas nossas conversas. Então acho que a gente precisa ter essa pergunta a nós mesmos, né? E o que eu trago aqui são 3 trechos muito pequenininhos, destacados dentro da obra Pedagogia do Oprimido, que é uma obra muito interessante, muito importante, inclusive, e que vai dialogar com o que nós falamos aqui, especialmente com a experiência da prática da Letícia, da professora Letícia, que diz assim: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. E é muito importante e muito interessante quando nós pensamos um pouco da centralidade do diálogo nessa obra de Freire, quando ele vem trazendo essa questão do diálogo, né? E a professora Letícia traz tão bem essa questão já com as crianças, e por que não, né? Já fazer as rodas de conversar, de ouvir, deles se colocarem, né? Digamos, um exercício bastante interessante de se significar enquanto sujeito, quando falo o que penso, falo o que sinto, falo o que desejo, reivindicamos, queremos o parquinho, negociamos, não é possível ter o parquinho agora, mas podemos ter várias outras estratégias e alternativas, e nesse sentido, vamos construindo um caminho para a libertação, porque também a partir da fala nós nos emancipamos. Um dos direitos que nos é negado muitas das vezes é o direito à fala, né? E esse direito ele é muito importante. É o direito que nos impede ou nos possibilita reivindicar, fazer conhecer a nossa vontade, qual é o nosso desejo, qual é a nossa reivindicação. Então, uma fala que nós tivemos aqui também, dentro das participações dos companheiros e companheiras que estão conosco aí, interagindo através do chat, foi justamente através dessa questão da relevância de falar a sua palavra. Vou trazer conversar um pouquinho também sobre ela. Antes disso, eu quero avisar para todo mundo que está nos assistindo em casa que nós vamos ter certificação para o 47º Fale também. Então, como a gente vai fazer? Ao final dessa transmissão, quando nós dissermos tchau e fecharmos a transmissão, no mesmo comentário do Facebook, onde vocês estão comentando aí, vai aparecer um link. Vocês precisam clicar nesse link, fazer uma avaliação do evento, né, uma avaliação bem breve de o que vocês acharam do evento, e ao enviar essa avaliação, aparece um segundo link, onde vocês conseguem acessar o certificado de vocês, e aí vocês podem imprimir, fazer o download, enfim, né, salvar, né, de forma digital. E aí eu convido, então, não sei se Maírce quer fazer alguma fala antes da gente iniciar esse momento de bate-papo, mas já vou deixar uma questão aqui, então, no ar para a gente começar a conversar, que é sobre a relevância de falar a sua própria palavra. Alguém coloca isso ali nos nossos comentários, eu queria trazer para que vocês comentassem um pouquinho isso, né? Dentro do campo das infâncias, junto com os sujeitos da infância, com as crianças, qual é a importância da gente construir esses espaços de diálogos com eles, né, e com elas? Então seria essa uma das indagações que eu queria trazer para cá do nosso chat. Maírce, fique à vontade. O seu microfone. Fiz tudo errado. Fiz toda a merda. Aí, pronto.
Mexi em coisa errada aqui, gente, básicozinho. Eu estava dizendo que a minha fala é uma fala de impacto, de emoção, diante das duas falas que eu ouvi, né? Até três, né? Porque o Daniel também está se colocando nesse diálogo. Eu só queria destacar um ponto, né? Se a fala da Letícia é a segunda vez que eu escuto, né? Quer dizer, não quer dizer que eu escutei a mesma coisa, tu quer dizer que é a segunda vez apenas que eu escuto a Letícia falar, não sei nem dizer em relação a Tereza, isso é impossível de quantificar, né? Mas me mexeu muito comigo, me impactou muito, Tereza, o caminho que você escolhe para a sua fala. E aí eu quero dizer isso já diretamente para os nossos estudantes da turma do eixo de alfabetização. Né? Primeiro, essa sua capacidade de reinvenção, que realmente é uma das coisas que mais me encanta em você, e você sabe disso. Né? Começar com Maria, começa com Mara, a gente começa com a Maria há muito tempo nas nossas atividades, pessoal. Mas não é isso, não. É isso também, mas é mais uma coisa. Quando você você dessacraliza Paulo Freire. Isso, pessoal, é muito legal pensar sobre isso. Né? É muito bom pensar que Paulo Freire, esse cara, que é inegável a sua contribuição para nos ajudar a pensar o mundo, né? Que elementos, e é esse o convite que a Tereza fez para a gente, né? O que na vida de Paulo Freire contribui para que Paulo Freire chegue onde ele chegou? Quer dizer, o que você faz com aquilo que fizeram de você? Né? Para mim, foi essa leitura que fiz com Fala de Tereza e que vai ficar na minha cabeça provocando as minhas reflexões. Né? E a fala da Letícia sempre me encanta porque ela faz aquela coisa que parece tão... Às vezes, no primeiro dia da sala de aula, os professores viram para a gente e dizem assim, Nata, como é que põe isso na prática? Né? E aí a Letícia, com seu jeito tão simples, tão encantador, tão apaixonante, vai mostrando que, de fato, não existe dicotomia entre teoria e prática. Existe uma coisa que se chama reflexão sobre aquilo que eu estou fazendo. E nessa reflexão eu vou fazendo aquilo que Tereza estava fazendo o tempo todo, que é reconstruir a ideia, trabalhar na ideia, né? E reinventar. Então, eu só quero dizer isso, né? Da minha alegria. Eu acho que esses falos, cada vez mais, eles são surpreendentes. A gente convida pessoas que a gente conhece, quais são as pessoas, mas a gente nunca está preparada para o tanto que a gente pode aprender com elas. Né? Eu só queria agradecer e queria chamar a atenção até para o meu grupo de pesquisa todo que está me ouvindo, para os estudantes que estão ouvindo, né? Uma leitora de Freire, alguém que tem produzido a partir de Freire há muito tempo, né? Pensa a alfabetização, os ambientes alfabetizadores, né? Esse movimento, né? De trazer um Freire construído a partir das suas condições concretas de vida. Né? Não é um gênio iluminado que nasce iluminado. Né? É alguém que se abre dentro do contexto, claro que tem um contexto que possibilita isso, que tem algumas felicidades, né? Também, como todos nós, né? Mas que foi muito bacana para mim essas intervenções. Fiquei quietinha, tá? Porque eu sou apenas uma participante. Vamos continuar? Perfeito, Maírce. Chamou a atenção de pontos muito interessantes. E realmente, Tereza traz um percurso aí de apresentação fantástico também. Então, o que eu vou fazer? Como estão chegando outras questões aqui para a gente, eu vou direcionar essa primeira, então, para a professora Letícia, né, que foi a da relevância da criança falar a sua própria palavra. E para a Tereza, a provocação é a seguinte, então, devolveram a pergunta, né, perguntando o seguinte, na nossa opinião, por que será que estão tentando derrubar o legado de Freire? Quem faz essa pergunta é Ingrid da Costa. Se a gente tem algumas pistas para ajudar
para ajudar que todos nós possamos pensar sobre isso, né? E aí, se você tiver algumas pistas para nos trazer, seria interessante. E complementando essa questão, a Fabiane Leandro, ela pergunta assim, será que Freire entrou nas escolas ou apenas está em discussões minográficas? E aí eu acho que são duas questões interessantes da gente falar, né? E a gente pode começar com uma das duas, quem quiser iniciar aí. Letícia, você quer falar? Fica à vontade. Eu posso começar. Então vamos começar com Letícia. Letícia, falando um pouco dessa relevância da criança falar sua própria palavra. Por favor, fica à vontade. A relevância é de que a criança tem um direito à livre expressão, né? Desde os movimentos internacionais, os documentos internacionais que trazem o direito da infância das crianças, desde 1924, lá da Convenção de Genebra, e assim por diante, que vai aperfeiçoando essa visão, vai ampliando essa visão sobre a infância, de que ela não tem o direito somente ao cuidado, né, que é um direito importante, que ela precisa, mas ela também tem o direito à livre expressão. E a Convenção das Nações para o Direito das Crianças e Adolescentes, de 1989, traz claramente isso, o direito à participação. As crianças são sujeitos com direitos e deveres, sujeitos históricos, e têm direito a interferir diretamente nas questões que afetam elas diretamente. Então, é uma questão de lei. E como que a gente coloca isso na prática? Né? Assim, a gente vê isso, a gente vê, como eu trabalho com Freire lá desde 1920, começou o seu trabalho com as crianças, já fazia isso na prática, junto com as crianças falavam, participavam, porque é um direito. Não está preparando um adulto não está preparando algo que vai vir depois. Um adulto que vai vir depois. Ela já pequena tem o direito de exercer a sua cidadania. Então, quando nós fazemos lá, por exemplo, as rodas de conversa, assembleia de classe, elas já estão ali exercendo sua cidadania. Elas começam a perceber que elas fazem parte de um coletivo, que elas têm sugestões para melhorar esse coletivo, têm suas críticas para poder falar desse coletivo. Ela aprende a ouvir, né, ouvir a opinião do outro, a expor a sua opinião, a tomar decisões no coletivo e ali naquele coletivo, ali, como as decisões coletivas são tomadas, a seguir aqueles combinados coletivos, e assim por diante. Ela vai construindo isso e já está vivendo ali na prática os princípios da democracia. Como dizia Freire, a democracia de amanhã começa com a democracia da escola, a democracia de hoje. Então, nessas práticas, nós vamos ver o ato político da educação que Paulo Freire já falava, né, que vai para além do contexto de sala de aula. Ali na sala de aula já está vivendo a sua cidadania, já está vivendo o ato político da educação que está educando o cidadão que tem a sua responsabilidade com o coletivo, de melhorar o coletivo para o bem desse coletivo e também para o seu bem também pessoal, e assim por diante, tendo seus direitos e deveres, podendo falar e ouvir, né, e tendo essa garantia efetivada. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que já nos trouxe pistas para pensar, sim. A nossa ideia é essa, trazendo pistas aqui para construirmos esses pensamentos. Te agradeço e passo então para a Tereza. Se precisar que eu repita alguma questão, é só falar, Tereza. E quem quiser também colaborar conosco, trazer a sua reflexão, né, trazer uma fala, uma colocação, uma contribuição, um questionamento, uma pergunta, fique à vontade, é só fazer um comentário no próprio comentário do Facebook que ele vai aparecer aqui para nós. Aproveitando esse espaço entre Letícia e Tereza, Los Outros coloca o seguinte: gostaria de trazer para a roda as palavras de Bell Hooks, educadora feminista norte-americana, que em sua prática se inspira em Paulo Freire. Ela disse o seguinte: quando entrei na faculdade, o pensamento de Freire me deu o apoio que eu precisava para desafiar o sistema da educação bancária. Isso foram palavras dela. Ela constrói um livro a partir de Paulo Freire, chama-se Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade. Que esse finalzinho da Educação como Prática de Liberdade é também o nome de um livro de Paulo Freire. Muito bacana também essa colocação de Los Outros. Tereza, por favor, a palavra é sua.
Vamos lá aqui brincar, então, que a palavra é de todo mundo, né? De quem pegar a palavra, então. Mas Sim, verdade. Né? As perguntas são perguntas interessantes, e quando a Letícia fala se ela respondeu, eu vou trazer um pensador que eu gosto muito, que é o Emmanuel Carneiro Leão, que ele vai falar que a resposta é o azar da pergunta. A resposta é o azar da pergunta. Então, não sei se eu vou responder, mas eu queria pensar a primeira pergunta, a segunda pergunta primeiro, que é, concordo plenamente, eu só esqueci o nome, eu ia anotar de quem fez a pergunta, né, sobre a questão do Paulo Freire ser, a obra de Freire ser pouco discutida no Brasil. Eu gostei muito dessa pergunta, e ela é muito importante, essa pergunta, porque é exatamente isso que eu gostaria de reafirmar aqui. Né? É o desconhecimento da obra de Freire, principalmente no campo da educação. Né? Há autores que fazem pesquisas sobre, por exemplo, como Pedagogia do Oprimido é um dos 3 mais livros lidos no ranking de livros das ciências humanas. Mas isso acontece fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos países de língua espanhola, especialmente nos países latino-americanos. A gente tem gerações de brasileiros que fizeram pedagogia ou fizeram curso normal, que não estudaram Paulo Freire, na graduação ou na sua pós-graduação, ou na sua formação enquanto pensadores do campo educativo. Então, é correto isso. Paulo Freire, quando foi expurgado, em agosto de 64, quando ele foi exilado, os seus 16 anos de exílio, que ele ficou meio que andarilho, né? Ele também dizia isso, que a melhor forma de conhecer a nossa casa e sair dela, ele não teve, embora a tristeza, a saudade, a falta do sol do Brasil, a falta do calor pernambucano, do calor em todos os sentidos, não só climático, mas ele dizia que a melhor forma, ele se tornou melhor. Ele não voltou com ódio, ele voltou com ódio de outras coisas. Ele voltou, né, embebido dessa ideia de pensar esse país junto com demais companheiros e companheiras, quando ele voltou em 1980. Então, o pior de Freire, para Freire, eu acho que o melhor para nós com relação a Freire é conhecê-lo. Conhecê-lo, mas não para torná-lo um dogma, porque ele também dizia isso. Ele dizia seriamente isso. Todo conhecimento que vira, todo autor, todo conhecimento que vira um dogma, ele já não serve mais para a ação de intervenção humana no mundo, ou recriação de mundos no mundo. Então, a melhor forma de... É isso, é muito boa essa pergunta. Né? Muita gente está agora muito preocupada com Freire nessa ideia da efeméride do centenário. Mas eu acho que isso é bom. De certa forma, em 2000, após 2013, quando começaram a fazer a discussão sobre Fora Freire, fora o pensamento de Paulo Freire, né, quando começou a ser gestado o golpe no Brasil, e esse movimento do ovo da serpente, que a gente chama, né, de ovo da serpente, esse movimento que não é só no Brasil, mas fortemente no Brasil, isso fez um serviço bom à obra de Freire. Paulo Freire voltou a ser vendido, comprado e, quem sabe, lido e discutido. Cresceram os círculos de discussão de Paulo Freire. Então, quanto mais colocaram essa questão de Fora Freire, mais o pensamento de Freire está sendo revisitado, quiçá reinventado, quiçá, né, um pensamento que possa, aí não como um dogma, mas como uma ferramenta, um dispositivo, uma forma boa da gente poder pensar aquilo que ainda não foi pensado ou pouco pensado. Né? Então, isso é a primeira questão. A outra questão que está também embutida na pergunta, é por que será que querem, né, tirar Paulo Freire desse lugar dele de um pensador reconhecido pela sua inventividade, pela vigorosidade e a potência do seu pensamento, pela sua plasticidade. Justamente que Paulo Freire, eu acho que são muitas questões, isso daria uma outra live, quem sabe a Maíce, ela mesma convida outras pessoas, faz uma mesa latino-americana, né, porque isso não acontece em outros países do mundo, como nós outros trouxe, né, de Bell Hooks, quando Freire ficou em Harvard, né? Aliás, é muito importante dizer para vocês isso, né? Paulo Freire também ficou em Harvard. Então, essa pergunta, a obra de Freire responde. Eu vou convidar vocês a lerem, especialmente esse livro, revisitado pela Bell Hooks, quem sabe, são os diálogos dela com Freire,
Por que será? Ela diz ali, por que uma educação com prática como de liberdade, uma educação como prática de liberdade, é tão aterrador, é tão assustador? Por que pensar, quando o outro tem voz, não é que é dada, é conquistada na relação de confronto, na relação de força? Porque nenhuma voz, se ela for dada, ela pode ser retirada. Né? A gente tem que pensar porque tomamos um golpe, né? Como é frágil a nossa democracia, como é necessário aprender com esse golpe, como é necessário aprender com nossos erros. Então, eu solicito a vocês que encontrem essas respostas na obra de Freire, porque elas estão lá. Vamos ler Freire juntos, vamos, metaforicamente juntos, vamos ler Freire, vamos retomar, não para reproduzi-lo, mas para pensar por que será que ele é uma ameaça, por que será que o Estado brasileiro atual, que a gente pode elencar aí, né, que foi eleito de uma forma democrática, foi eleito. A gente pode dizer, pode ser contra, eu não votei, mas ele está aí. E é na luta política que a gente tem que derrotar. Na luta política que temos que pensar, né, uma outra educação, uma outra possibilidade de gestar um Estado brasileiro efetivamente democrático. É isso. Daniel, a gente acaba falando muito, que o professor fica sem dar aula, fica com crise de abstinência, né? Então é terrível. Desculpe, Maís. Desculpe, Letícia. Eu não vou falar mais. A gente convida uma mesa para falar, não é isso, Daniel? Eu acho, né? Exatamente. E é uma satisfação imensa ouvir Letícia e Tereza conversando conosco nessa tarde. Então, por favor, falem muito mais. Assim como as pessoas que estão aqui falando conosco no chat, nós estamos conseguindo colocar alguns dos comentários aqui, né? Conforme eles vão se conectando às falas, a gente vai tentando construir esse diálogo. É verdade. Tereza, você traz uma questão. Daniel, sempre bom lembrar... Daniel, é sempre bom lembrar que pode ser perguntas, questionamentos e pode ser relatos de experiências, né? Tá? Tive ouvido a belíssima experiência a discussão teórica, a belíssima experiência de Letícia. A Tereza também faz isso o tempo todo, né? Então, vamos... essa é a nossa mesa, esse é o nosso objetivo do padre, né? Estar fazendo dessa mesa um movimento semelhante ao movimento do cotidiano, né? Onde a gente está lá construindo práticas, refletindo sobre essa prática e buscando pistas a partir dessa reflexão, sempre, preferencialmente coletivamente, né? Então, vamos lá, vamos ver quem mais tem coisas para trazer, para nos instigar, para nos provocar. E Tereza faz um convite super interessante, né? Que tem a ver com essa pergunta que fez a Fabiana, né? Será que Freire já entrou nas escolas ou continua só nas discussões monográficas, né? E para a gente levar Freire para as escolas, necessariamente precisamos conhecer Freire. E nesse momento a gente só consegue conhecer Freire através de uma leitura de Freire, de compartilhar reflexões sobre Freire, né, de discutir Freire, de estudar Freire e atualizar também isso a partir do nosso cotidiano. Nós temos um outro comentário, né, veio em forma de uma questão mesmo, que eu acho que vai também ser bastante interessante. A Ingrid pede à professora Letícia que nos fale um pouco mais sobre o livro da vida. E pergunta se já o pôs em prática com suas crianças. E aí acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse livro da vida. Tereza também, se quiser comentar, fique à vontade. Maírce, vamos lá. Então, o livro da vida, existem várias formas de a gente trabalhá-lo, né? Assim como a professora Tereza falou do Paulo Freire, também Freire, ele não se fechava nas suas técnicas, pelo contrário, tanto é que ele não patentizou nada, ele deixou livre para que cada educador, ao ver, de acordo com a sua realidade, com o seu contexto, também fosse transformando e criando em cima. Então, você pode trabalhar o livro da vida como você, né, como você e seu grupo for decidindo e for acordando. Eu já trabalhei o livro da vida, porque todo ano eu faço o livro da vida coletivo com as crianças, e eu ainda não consegui fazer um livro da vida com os pequenos, que eu comecei a trabalhar com eles ano passado, deles escrevendo. Com aceleração eu já consegui fazer isso, mas com os pequenos não. Ano passado, no primeiro ano, nós fizemos o livro da vida através de fotografia, né? Nós temos muitas fotografias, muitas imagens, muitos registros das nossas situações em sala de aula, das nossas experiências, e eu construí o livro a partir de fotografia.
junto com esse livro coletivo da turma, também as crianças foram construindo o seu livro próprio, com os seus registros, com os seus textos, desenhos, e assim por diante, com as suas marcas. Só que é muito rico o nosso livro da vida com fotografia. Acho que eu fiquei assim, triste de deixar somente para mim, porque normalmente é coletivo, fica com a professora. Então, eu transformei ele em um vídeo e compartilhei com as famílias. Então, junto com o livro da vida individual de cada criança, elas levaram também um vídeo onde contava ali, pela história do vídeo, pelas fotografias, o que elas tinham feito, por que elas tinham escrito aquele texto, por que elas tinham desenhado aquilo, por que elas tinham feito aquela experiência e assim por diante, para poder compartilhar com a família compreender todo o contexto. Então, assim, foi o modo como eu trabalhei ano passado com as minhas crianças, mas cada professor vai criando o seu. Pode fazer diariamente, cada criança ir registrando o que achou, o que mais marcou naquele dia, naquele encontro de aula, ou desenhando, ou escrevendo, assim por diante. Pode ser semanal, ou pode ser a partir de atividade. Aí vai do combinado da turma. Ano passado foi assim que eu fiz. Eu fiz vários registros, quase diariamente, eu fiz fotografias quase diariamente do que a gente fazia. E como são crianças pequenas, então era muita questão do movimento, questões corporais, atividades corporais, assim por diante. E aí eu ia registrando muita fotografia e filme. E eu fiz, no final, fiz um vídeo, assim, para poder elas levarem também para casa. Não ser somente o livro da professora, né, o coletivo, mas como da professora, mas que eles também pudessem ter isso em mãos. Vocês estão me ouvindo? O Daniel, para mim, congelou. Acho que o Daniel congelou. Daniel congelou. Maísa, eu acho que eu posso, o Daniel está congelado, eu posso falar aqui para não ficar, né? Quando ele descongela, congela, Daniel. Claro. Olha só, deixa eu só falar uma coisa, Tereza. Já que o Daniel está congelado, Roberta, qualquer coisa, vê se você consegue trazer alguma questão aí dos bastidores também, do chat, mas enquanto a Tereza fala, o Daniel está congelado. Vai lá, Tereza. Eu vou passar para a Letícia também, porque quando o Daniel fala da gente aprender com a literatura de Freire, eu queria reforçar que a gente aprende também com as professoras que têm uma prática docente freiriana, porque também teorizam, não tem prática sem teoria. Então, a Letícia traz para nós aqui um pensamento que, de certa forma, faz esse diálogo Freinet e Freire, mas a prática dela é uma prática que nos ensina muitas questões, é necessária, é nisso também que não é só literatura, só obra, mas também convivência com professores e professoras que não abdicaram, né, da sua inspiração nesses elementos que trazem aí um sistema de pensamento educacional, que é muito mais, né, de um método, que são princípios, né, que vão alimentar uma ideia de uma educação democrática, de uma educação libertária, de uma educação que se atualiza, né, no seu fazer. Essa que é uma questão, porque a pedagogia de Paulo Freire é muito plástica, é uma pedagogia que ela tem elementos fundamentais de autonomia, de autoridade, né, que a gente pode dizer daí, mas ela tem uma plasticidade que se abre para o diálogo com o contexto histórico, né? Porque as ideias são filhas de um tempo histórico, então o Paulo Freire também se nutre disso. Então, eu também queria trazer aqui essa questão, viu, Letícia? Se você puder voltar e falar um pouquinho também dessa questão, né, com as crianças, né, porque elas podem escrever ainda mesmo não escrevendo um sistema alfabético, elas podem não conhecer o sistema alfabético, mas elas podem escrever da forma que elas sabem escrever, elas podem fazer vários movimentos de linguagem, vários trabalhos de pensamento aí no seu livro da vida, né? É um pouco isso. Pega aí, como eu falei muito, pega aí a palavra, depois eu volto um pouquinho, se você quiser. Eu acho que ela já descongelou. Deixa eu só falar. Depois eu me esqueço. Não, exatamente. E do livro... Não, vai você. Depois eu me esqueço, só depois de você. Exatamente. Quando eu falei assim, não consegui fazer porque eu não consegui fazer ele diariamente, né? Eu fiz assim, nosso acordo era de acordo com as atividades que a gente achava mais significando, a gente ia registrando. E no livro que eles foram fazendo individual de cada um deles, né, que foram registrando, tinha as marcas deles, os textos livres deles, que eu trabalho muito com texto livre,
E é justamente isso, compreendendo. Mesmo que ele ainda, a marca interior que ele está colocando ainda não seja convencional, mas ele está expressando ali o seu pensamento. Então, eu, como escriba, normalmente eu coloco lá, eu registro o que ele quis dizer. Então, assim, tem todo esse movimento também no trabalho. E isso foi no registro dele, né? Por isso que eu coloquei que com as fotografias e o vídeo que foi construído, com tudo que nós trabalhamos, quando eles iam compartilhar isso com a família, eles sabiam dizer, mas com aquilo ficava mais rico para a família compreender todo o processo, né, de como ele foi construindo aquilo. Posso, Daniel? Posso falar? Porque eu tinha pensado um pouco, Tereza tem uma sintonia muito grande de pensamento. Isso que a Tereza coloca, né? Quando a Ingrid faz aquela pergunta, a gente lê pouco Paulo Freire, né? Então, eu acho que tinha essa contrapartida que a Tereza está trazendo também. Eu acho que, se por um lado tem isso, né? Tem uma grande lacuna de Paulo Freire nas discussões, mas as escolas também nos ensinam, né? Não é à toa que tem aqui uma mesa que vai mostrando isso. E tem a Letícia, mas tem muitas Letícias por aí, né? Tem muitas Letícias. É importante que a gente... E esse é por isso que a gente faz o Falha, porque a gente aposta que tem tantas Letícias quanto tantas professoras da universidade, né? É por isso que a gente... Essa é a nossa perspectiva da horizontalidade. E é interessante a gente perceber como é que, agora, é claro que a existência de projetos como esses tem um papel da gente dar visibilidade, da gente colocar em discussão, da gente estar provando para quem diz que a escola não funciona, que toda escola reproduz, não é que toda escola é reprodutora, mas que a escola pública está fracassada. O nosso objetivo ao fazer um Fale como esse é isso, é mostrar isso, que a escola é igual à sociedade, é um espaço complexo, é um espaço de tensão, é um espaço de disputa, e que dentro desse espaço também são produzidas as suas saídas, as suas possibilidades de renovação e reconstrução. Daniel, pode ir em frente. Sim? Tem mais algum? Daniel, Perfeito, eu Maíra. posso falar ou você está... Temos sim. Temos... Tem um delay aí no meio. Tem Não, fique à vontade, por favor. Conclua. Não, é rápido também. É só para... Eu queria trazer aqui, porque há 20 e poucos anos que eu trabalho na FFP, e eu busco ter uma prática, enfim, com alguns elementos na universidade que possam dizer uma pedagogia freiriana. Um elemento que eu queria destacar é o caderno marcando presença, que, na verdade, já foi caderno de formação, que é um pouco também esse debate, esse diálogo com a questão da documentação. Então, eu não sei se dá para ver aqui, vocês dão para ver, não sei, né, que é um dos cadernos das professoras de pedagogia, das estudantes de pedagogia, que é um caderno que a gente tem lá os elementos da documentação do curso, das aulas, né, com diferentes linguagens, com diferentes questões. Mas é muito importante o que Maísse trouxe, porque é fundamental também dizer isso, né, que Paulo Freire ele pode não ser... A educação brasileira, a educação escolar brasileira, a educação pública, a gente tem uma luta enorme para construir uma escola pública popular, uma escola efetivamente, né, como o Frenet falava, né, do povo, né, mas não uma escola que pode ser construída com o povo, mas ele tem inúmeros professores do Apoque e Chuí que têm práticas maravilhosas na educação dos pequenos, na educação dos adultos, na educação universitária, né? A gente tem a presença em esforço. A gente dizia que é uma luta isso, né? Uma luta pedagógica também. E o meu grupo de pesquisa, não vou falar aqui o nome de ninguém, porque elas, enfim, são muitas, não é isso, mas é um convite que possam, de modo geral, a gente busca fazer essa interseção enquanto grupo de pesquisa, que é dos estudos da infância com os estudos da educação popular. A gente tem direção de escola discutindo Paulo Freire, tem coordenadora pedagógica, tem a discussão de movimentos sociais, tem a discussão dos professores discutindo Paulo Freire e Frenet. Então, é legal poder dizer aqui que eu também
não é para elas reclamarem comigo, mas eu não vou dizer nome, mas quem quiser está lá no site do programa, as dissertações de mestrado, e quem sabe, né, uma tese de doutorado, que tem aí também essa pegada, né, dessa relação, essa percepção de estudo da infância. Obrigada, Daniel. É verdade. Eu que agradeço, Tereza, mais uma vez. Eu vou trazer mais 3 comentários aqui. Um deles é o do Carlos Oliveira, que ele diz que é muito interessante pensar que o pensamento de Freire passa a ser revisitado pelos movimentos sociais populares, né, e que eles se reinventam, e aí ele destaca o diálogo de Freire com a teologia da libertação, com as SEBs, pastorais sociais e a juventude da Igreja Católica. O outro comentário que eu trago aqui, Priscila Freitas, que fala sobre que o legado de Freire, deixado por Freire, é fundamental e atual no espaço escolar. Ela faz a pesquisa dela na pós-graduação de jovens e adultos, e ela faz um diálogo de geografia, né, com o ensino freiriano, destacando a importância da consciência de classe em tempos difíceis da política atual do Brasil. Infelizmente, estou tendo dificuldade em achar livros que relacionem a geografia e Paulo Freire, né? E efetivamente a questão de Freire nesse sentido, falando da geografia especificamente, talvez não seja algo que se encontre, mas ler Freire certamente vai apontar questões muito importantes, como sobretudo essa da consciência de classe, para que você possa desenvolver esse trabalho, né? Ele vai trazer pistas para que você possa desenvolver isso. E Juliana Vieira, ela traz uma questão que eu queria trazer como a nossa última questão de hoje, né? A gente está chegando ao finalzinho, mas dá tempo de a gente desenvolver essa conversa aqui. Uma educação que é cada vez mais mercadoria, em um momento de apagamento das memórias e manipulação das narrativas que interessam ao poder, em determinado e específico tipo de poder, em tempos de ódio e programas hegemônicos de educação e de formação que se dá pela compra de pacotes educacionais que desconsideram ou simulam as especificidades dos contextos e sujeitos. Aprender com Freire é compartilhar as nossas experiências pessoais profissionais, trazer as sensibilidades. E eu acho que não deu para ela continuar escrevendo porque ela botou reticências. E ela faz essa reflexão para a gente, né, onde ela vai tocando ali principalmente nessa situação de narrativas que interessam ao poder, pacotes hegemônicos, né, discurso de ódio e tudo mais. E aí eu traria uma questão aqui para vocês, né, para a gente falar sobre a educação das infâncias e Freire, que é pensar a universalização da educação infantil, né? Enquanto direito, eu acho que é uma importantíssima conquista, mas quando a gente pensa em universalizar nesse sentido, né, também a gente traz algo que é dado e abre-se isso num espaço das infâncias e inclui essas infâncias dentro desse pacote, né? Quando, na verdade, nós deveríamos estar talvez mais abertos a discutir essas relações de educação, esses saberes fazeres, esses sentidos da educação. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como é que é o entendimento de vocês no sentido de universalizar a educação, né, enquanto um direito, mas também enquanto o quanto temos que estar atentos aos fazeres, para que universalizar, além de ser garantir o direito, não seja também distribuir um pacote para todos, mas seja algo que possa desconstruir também essa formatação, né? Letícia, eu posso falar agora e você termina? Pode sim, professora. Tereza, teve uma boa intervenção aqui do Gabriel, da nossa turma. Que bom. Não deu para ler, mas fale. Está ouvindo, Tereza? Eu, como homem estudante de pedagogia, fico muito feliz, empolgada e animada ao escutar essa pluralidade de visão e conhecimento dessas mulheres professoras. Isso reafirma ainda mais a minha escolha pela disciplina, ao pensar na diversidade das infâncias e dialogar um pouco mais sobre a nossa educação. É enriquecedor. Ótimo. Muito bom. Não consigo chegar da minha frente a faixa.
Obrigada, Daniel. Obrigada. A pergunta do Daniel também daria espaço para a gente falar muito, né? Mas vamos lá, capacidade de síntese. Eu queria dizer para a Priscila que é muito forte o trabalho de Paulo Freire na geografia, sim, tem grupos de pesquisa, e queria citar para ela uma professora que trabalha muito com Freire na geografia, que é a Helena Copete Calai. Helena Calai, e tem grupos no Sul, grupos... Né? O meu colega do GT, o Sandro trabalha com Paulo... Ele é da geografia de Pelotas, trabalha com o Paulo Freire na geografia, então, assim, tem que procurar, tem que ir aí para procurar. Né? Saudar o Carlos Oliveira, que fez uma dissertação belíssima sobre Paulo Freire, também nosso estudante, que passou em primeiro lugar do doutorado da PUC. Então, palmas para o Carlos também, é uma maravilha, o Carlos Oliveira. Mas dizer que essa preocupação, Daniel, é uma preocupação muito importante. Né? A gente sabe que a educação infantil é, aspas, abre aspas, moeda de troca dos governos municipais. Né? Ela é o segmento da LDB, que é responsabilidade dos municípios. No Brasil, são 5.565 municípios, muito desiguais. Né? E a gente está vendo retomar aí essa ideia, né, da educação, especialmente de 0 a 3, ficar atrelado ao Ministério da Família, à ideia de desenvolvimento social e à privatização desse trabalho. Então, acho que você tem toda a razão, nós, como professoras, educadoras, os movimentos sociais vinculados à educação infantil, os fóruns, têm que estar atentos, porque a educação da infância vai estar sendo uma moeda de disputa hoje, já foi anunciado disputas muito fortes no Fundeb, em especial para a educação de 0 a 3. A gente pode ter aí um retorno às políticas do governo militar da década de 70, que eram, né, a filantropia e o assistencialismo como prática pedagógica, como fundamento das políticas de expansão. Então, é isso, né? Mais um espaço de atenção nosso dos movimentos sociais, de professores e professoras, das escolas, da sociedade brasileira, que tem que começar a se posicionar sobre o que ela quer para o seu país. Né? É isso. Né? Política e educação são elementos que se combinam, né, para pensar aí uma sociedade mais livre, mais justa e mais igualitária. Letícia? Vamos lá, Letícia. Eu gostaria de falar nessa questão, tocando mais um assunto que o Daniel falou nos fazeres, né? Quando chegam esses pacotes prontos, tem, né, intervenção, mas chegam esses pacotes prontos, também para educação infantil, para o ensino fundamental e assim por diante. Né? O que fazer? Aí tem a questão do nosso compromisso ético-político, o que nós defendemos? Nós, junto com Paulo Freire, defendemos a construção, junto com os educandos, de uma educação pública popular. Então, aí tem, assim, toda a diferença que vai estar o tempo todo nadando contra a corrente. Tem as vitórias, né? É uma vitória, ampliar o ensino, é uma vitória, mas vem lá com as suas consequências, que a gente não pode ser ingênuo. É o tempo todo lutando, são pequenas vitórias que requerem novas lutas. E é o tempo todo lutando contra a corrente, como dizia mesmo Paulo Freire. Né? A Roma, como ele disse, Roma não se fez em um dia. Então, a construção de uma educação pública popular não vai se fazendo em um dia. Nas pequenas vitórias vão surgindo também novas lutas que a gente vai demandar novas questões, novas práticas e novas posições nossas, né? Que lutar o tempo todo, aí eu estou falando enquanto professora, pela nossa autonomia pedagógica. Não de receber pacotes prontos, mas de eu poder, junto com os meus educandos, construir com eles o nosso currículo no cotidiano, sem desprezar o currículo oficial, mas, como diz lá o Frenet, né, tendo a complexidade de interesse. O currículo oficial é importante sim, mas o interesse das crianças e minha intencionalidade de professora também. Então, articulando tudo isso na construção de um currículo no cotidiano junto com eles. Não é fácil, tem os seus desafios, mas a gente precisa assumir esse compromisso ético-político nessa construção de educação pública popular. Bom. Que maravilha! Eu sei que essa resposta ela também daria uma discussão assim de um fale inteiro, mas eu quando vi aquela reflexão achei que era muito importante trazer, né? Porque é isso, às vezes universalizar ela pode ser pensada como garantia de direitos, mas também universalizar, às vezes é isso, é tornar universal um valor, uma ideia, uma concepção. E a gente
está lutando há muito tempo para desconstruir, para quebrar, para romper algumas dessas ideias, né, que são ideias que ainda nos colonizam. E aí, por isso, era muito importante trazer essa fala. Agradeço, inclusive, a participação que trouxe essa reflexão junto com a gente. Bom, nós estamos chegando ao final, né? Eu já quero fazer um agradecimento aqui a Tereza e Letícia pelas suas brilhantes falas e experiências compartilhadas. Foi uma tarde agradabilíssima na companhia de vocês, de todos vocês que estão também nos assistindo, que contribuíram tanto com as suas reflexões, questões, perguntas, né? Dizer que daqui a pouquinho, assim que a gente encerrar aqui, o link de avaliação e do certificado vai estar disponível nos comentários aí do próprio Facebook, né, onde está aparecendo essa live para vocês. E vou passar a palavra para a Maírce, então. Por favor. Bom, tá. Peraí, já estou ligado, tá, né? Estão me ouvindo? Uhum. De vez em quando, perfeitamente. Tudo na minha frente. Não, porque eu pensei... Bom, eu só quero agradecer. Eu acho que eu já falei, já agradeci bastante, já disse que a gente desliga o microfone, fecha o Fale, depois junta o grupo de pesquisa e não consegue encerrar o encontro, né? Porque a gente tem ficado tão empolgado com as coisas que a gente escuta. Esse é o meu, não. Meu computador, de vez em quando, quer levantar voo, não sei por quê. Então, é isso, né? É dizer que são momentos de privilégio esse que a gente vive, né? Falar sobre o trabalho, refletir sobre a nossa prática, né? Ouvir o outro, realmente é gratidão, viu, Rejane? Eu fico vendo o nome das pessoas aparecerem aqui, né? E vejo, e dá vontade de conseguir conversar, de que... Não sei se a gente, hein, Daniel, devia de fazer um Zoom para que as pessoas pudessem falar, né? Porque a Juliana está em todos os Fales, né? A gente tem visto que tem algumas pessoas que vêm em todos os Fales e faz as suas contribuições. Juliana, tu vai vir aqui um dia desse, na frente das câmeras, escutou? A Juliana tem um trabalho incrível também de escola, ela é ex-orientanda já é mestre, pela ex-orientanda de Inês Bragança, eu tive o privilégio de estar na banca, quer dizer, eu acho que a gente é muito feliz, né? Com todo esse momento, a Sandra aí também, Tereza, a Sandra Gouveia, nossa estudante, né? A Sandra também está em todas, conversando com a gente. É um prazer, é um privilégio, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, esse momento que se acumula de morte, esse momento onde esse presidente louco diz que não vai comprar vacina, que ele vai comprar a vacina que ele quiser, se ele quiser comprar. É nesse tempo que a gente passa 2 horas discutindo a potência da escola pública, a potência de Paulo Freire, e a gente insiste em dizer que estamos juntas, né? Que não consegue se quebrar nem a universidade pública, nem a escola pública, nem tirar o Paulo Freire de patrono da educação com tanta facilidade como foi para eles dar um golpe, derrubar o governo, né? Acho que nós estamos aqui, nós somos aquele miudinho, aquele cotidiano que não se entrega, né? Que continua a acreditar e apostar nas possibilidades de ir coletivamente pensando em construir um mundo novo. Eu só tenho muito a agradecer, né, a Daniel, Tereza e Letícia, e esse grupo maravilhoso que cada vez mais está caminhando sozinho e que só me cabe pegar os louros, né, porque o grupo faz, o grupo organiza, o grupo pensa, é um grande orgulho ter esse grupo junto com a gente. Tereza está aí confirmando, porque ela também tem um grupo maravilhoso, e a gente sabe que a gente não teria chegado até aqui. Nem digo só pela questão técnica, a gente não estaria sobrevivendo politicamente, dentro da academia, dentro das nossas reflexões, sem esse apoio desses grupos maravilhosos de pesquisa que a gente teve o privilégio de aprender a construir há 20, 30 anos atrás, né? Então, é muito emocionada que eu agradeço a presença de vocês e só digo que eu queria conversar muito mais, que queria que cada um dessas carinhas que aparecem aqui conseguissem também ter a palavra para a gente fazer uma roda cada vez maior. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todo mundo.
E muito obrigada os bastidores aí também, os nossos estudantes, todo mundo. Tá bom? Até o próximo Fale, que ainda vai sair mais um Fale esse ano, tá? Né, Daniel? A gente já tem um próximo Fale. Ainda vai sair mais um. Que vai estar dentro também dos eixos dos estudos da infância, né? Que deixa a gente arrumar direitinho, que a gente vai soltando no ar, que também traz uma professora, com um trabalho de sala de aula maravilhoso, né? E faz esse diálogo escola-universidade. Tá bom? Exatamente. Logo, logo a gente está divulgando, é só acompanhar a gente no Facebook, também no Instagram, e vocês vão descobrir logo, logo quando vai ser o próximo Fale. Tereza e Letícia, nossa gratidão. Por favor, vocês podem fazer também a palavra final de vocês, né? Desse nosso Fale. Os mais novos fecham, vou falar. É agradecer, dizer que uma tarde linda, dizer que o futuro não nos faz, isso é Paulo Freire, nós é que nos refazemos na luta para fazer. Então, também saudar, alguém colocou, acho que foi a Jane Marchon, eu queria um livro sobre Paulo Freire infância, eu queria lembrar o livro do Carlos Rodrigues Brandão. Menino que leu o mundo. Infantil do Carlos Rodrigues Brandão. É o menino que lê o mundo, né? Isso é a nossa turma de pedagogia. E saudar a Letícia, dar um abraço nela, sinta abraçada, e dizer como, né, que eu entrei na universidade, Letícia, como professora de educação infantil em Nova Holanda. Durante 2 anos, mas sabe disso, eu saía lá da Maré, para vir dar aula na FFP, com a minha bolsa de professora da infância, né? Então, é a memória da professora da infância, da antiga professora da infância, que te saúda, te diz bem-vinda aí às professoras freirianas, que só nos cabe a alegria de ser professora, a luta e a alegria de ser professora. Obrigada, Daniel, obrigada, Maís. Também gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, a equipe, né, o Daniel, a Roberta, que está por trás aqui também ajudando a gente. A professora Tereza, uma honra estar aqui junto com a senhora nesse momento. Eu não não conheço muito bem, mas já conheço de ter participado de banco, onde a senhora estava presente e assim por diante. Então, para mim é um grande prazer estar aqui junto com a senhora refletindo sobre Paulo Freire, que, sem dúvida, é um momento muito marcante, de a gente marcar a presença de Paulo Freire, quanto que ele é atual, importante e oportuno para a gente pensar a construção de uma outra sociedade, de uma outra concepção de educação, e pensando na construção de uma escola pública popular construída junto com os nossos educandos, e não para eles. Então, construir juntos, essa educação popular juntos, né? Como a senhora lembrou, como dizia o Freinet, uma escola do povo, construída por eles. Muito obrigada. E lembrando sempre, Jaqueline Moraes presente, né? Alguém escreveu isso, né? Lembrando que esse Fale Existe começou com Jaqueline, comigo com Jaqueline. Jaqueline está em outro plano, organizando outros fales, mas continua nos nossos corações e nas nossas inspirações também, né? Porque a Jaqueline era uma pessoa inspiradora. É isso, pessoal. Exatamente. Estendo também, então, o agradecimento à Roberta, que está operando hoje tecnologicamente aqui para que a gente possa estar no ar, e não poderia deixar de finalizar trazendo a Juliana Vieira, né, que trouxe uma experiência bem interessante. Olha como as nossas práticas fazem a diferença, né? Eu sou obrigada, diz ela, a usar o livro didático, mas procuro usar de forma tão crítica que meus alunos acabam fazendo o mesmo. Outro dia, um deles disse que o livro didático era machista porque estava escrito manual do professor e não da professora. E olha só que interessante, é isso mesmo, né? Que isso sirva de uma reflexão para a gente, né? A gente constrói um trabalho baseado no diálogo, na criticidade, na construção de um espaço de pensar juntos, e eles, sim, eles pensam, eles expressam o que desejam, o que sentem. Isso é muito interessante, é muito bacana. Então, um abraço para todo mundo, tchau e até o próximo Fale.